Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde 8020. O meu nome é Maria e hoje tenho a companhia da Rita de Oliveira Serra. A Rita é licenciada em Ciências da Nutrição e fez o seu mestrado em Nutrição Clínica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Fez o seu projeto de investigação no Serviço de Radioterapia do Hospital de Santa Maria e foi lá que ganhou o seu amor pela oncologia. O maior objetivo da Rita é contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seus utentes neste percurso de doença oncológica. Neste episódio falamos muito sobre como é que a nutrição pode ser aqui uma ferramenta fundamental tanto no tratamento como na progressão de uma doença oncológica e a Rita é maravilhosa a falar disto. Já no secundário queria nutrição, não tanto pela questão do emagrecimento, que era o que se falava mais, mas porque eu sempre quis saúde. Entretanto, achei que devido à minha sensibilidade com sangue e fraturas, a medicina não daria para mim e por isso comecei a pensar aqui noutras alternativas de saúde. E depois, como a minha família é muito ligada à agricultura e os alimentos sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, pensei, olha, se calhar é uma área que é interessante, e logo no secundário comecei a explorá-la um bocadinho, que faculdades é que havia. E realmente acho que foi o caminho certo. Pronto, desde que comecei logo no primeiro ano de curso, as disciplinas mais práticas, não é? Mais, que já me indicavam aqui um bocadinho o que era a nutrição, começou logo aqui o bichinho a desenvolver. E depois, no terceiro ano, tive a certeza que queria a parte clínica. Portanto, lá está, mesmo trabalhar com pessoas, não é que a parte da restauração ou da saúde pública não fosse interessante, mas eu queria pessoas todos os dias. Percebo a Ali. 100%. Então pronto, procurei mestrado em nutrição clínica para enverdar mais para essa área. Portanto, fiz logo ali a licenciatura e o mestrado seguidos. E depois foi durante na passagem aqui da licenciatura, o meu avô teve um cancro coloretal, portanto começou-me aqui a suscitar algumas preocupações, no sentido de que assisti a alguns sintomas gastrointestinais bastante fortes e fui impotente para já, porque não tinha qualquer conhecimento ainda muito específico, e depois também porque o meu avô já descobriu, ou contou-nos, não sabemos muito bem, numa fase muito avançada, e pronto, infelizmente não houve muito a fazer para melhorar a qualidade de vida dele no fim. E depois estava no mestrado quando a minha avó, a esposa dele, desenvolveu um cancro na tiroide, em que a deglutição ficou comprometida. Aí eu já com mais conhecimento de causa, e ela acabou por ser aqui o meu caso clínico que me levou a querer fazer a minha tese e investigação exatamente nos tumores de cabeça e pescoço. Eu estava na Faculdade de Medicina de Lisboa, portanto, ligada aqui ao Hospital de Santa Maria. Houve a oportunidade de fazer lá, no serviço, e havia também a oportunidade de participar aqui num projeto de investigação que estava ligado ao cancro da mama, e a minha tese então acabou por englobar aqui estes dois mundos, portanto, os tumores da cabeça e pescoço e o da mama. Pronto, e aí nasceu o meu bichinho, comecei a querer saber mais e a trabalhar mais com estes utentes. Acabei por estar agora aqui um bocadinho mais a nível privado, porque senti que a nível hospitalar era muito difícil eu receber as pessoas nesta fase inicial. Portanto, na fase inicial que eu gosto de trabalhar, para modular ainda aqui sintomas, antever um bocadinho os sintomas que vêm dos tratamentos. Infelizmente, devido aqui ao nosso sistema, estava a receber as pessoas muito tardiamente, com muitos sintomas, e sentia que eu podia fazer mais e melhor. Claro que, se calhar trabalhando aqui a nível privado, não tenho tanta gente disponível, não é? Porque é um custo extra que estas pessoas têm, mas acredito que consigo fazer melhor e dar mais de mim, porque infelizmente a nutrição, a nível do nosso SNS, ainda não está onde nós gostaríamos, portanto super acessível, ainda precisávamos de muito mais nutricionistas, e por isso senti aqui necessidade de montar um projeto um bocadinho diferente. Vamos falar mais à frente, mas pronto, foi por aí o meu percurso até chegar aqui. Eu acho que não só fazes um trabalho melhor,
não é? Porque acabas por poder ter mais tempo com as pessoas, mas também o facto de chegarem mais cedo, não é? Também acaba por fazer com que o que tu fazes tenha mais impacto no decorrer da doença. E por outro lado, também acho que nos dá mais satisfação pessoal e profissional porque conseguimos orientar a pessoa logo desde o início, não é? E em termos de cuidar, de controlar os sintomas, temos muita mais mão porque estamos ali logo quando começa ou até muitas vezes antes de começar. Exatamente. Sim, e eu não vou mentir, houve coisas que mexeram muito, muito comigo quando estava no hospital. Por exemplo, pessoas com uma perda de peso superior a 15 quilos em um mês, em que sem os suplementos nós não conseguíamos fazer absolutamente nada, ou com a deglutição já completamente comprometida, que era preciso passar para uma sonda. E eu pensava, eu não poderia ter visto esta pessoa há um mês atrás ou há 3 semanas atrás, não poderíamos ter feito diferente e não poderíamos devido aqui um bocadinho ao sistema, não é? Sim, sim. A quando a pessoa tem a vaga para a consulta e pronto, foi por isso, nesta esperança de conseguir fazer melhor nestes timings, que me dediquei mais aqui a nível privado a trabalhar nos meus projetos. E mesmo no SNS, eu primeiro acho que nem é por opção dos nutricionistas, porque quase todos os nutricionistas que eu falo gostavam de estar e trabalhar no SNS. Mas depois a verdade é que nós não temos resposta de todo. Ainda hoje precisava de referenciar um adulto para a nutricionista e nem sequer estamos a referenciar porque não há resposta. E Exato. então acaba por ser um bocadinho frustrante, vá. E ainda mais quando temos uma doença cujo curso, ok, até pode estar bastante controlado durante muito tempo e a pessoa ainda se vai aguentando, entre aspas, mas também podemos ter algo muito agressivo que, tal como tu disseste, se calhar um mês ou 2 semanas ou uma semana faz toda a diferença entre, ok, eu impedir que esta pessoa ponha uma sonda daqui a X tempo, ou se calhar só vai precisar daqui a anos porque conseguimos aqui ir adiando, ou a pessoa ter logo de a pôr. Exatamente, sim. Era isso mesmo que eu sentia, essa falta, ehm, esse propósito, não é? De conseguir ajudar mais a nível de melhorar a qualidade de vida dos utentes. E sem dúvida que não é uma escolha nossa, às vezes nem é uma escolha de quem marca. Isso era uma coisa que às vezes depois me debatia com as assistentes. Lá está, tem a ver mesmo com os meios que temos ao nosso dispor e sabemos que pronto, a nutrição, a psicologia, a fisioterapia, em algumas áreas ainda estamos aqui a precisar de mais apoio, de mais desenvolvimento e acaba por ser no privado que as pessoas conseguem uma resposta mais atempada para as suas situações. Rita, ia-te perguntar, tu trabalhas só especificamente com doentes oncológicos e orientas essa parte da nutrição? Ou também fazes, imagina, alguém que tem um risco aumentado de determinada neoplasia por motivos familiares, se fazes também a parte da nutrição para prevenção de neoplasias? Sim, sim, também. Ou seja, as duas coisas, porque eu costumo dizer que todos os bons nutricionistas estão aqui a prevenir neoplasias, não é? Estamos a dar aqui o nosso melhor, uma vez que é um dos pilares, um dos fatores de risco que está aqui Sim, sim. associado, portanto não me fazia sentido também não contribuir para essa parte e depois também porque já tive algumas situações, não muitas, felizmente, mas de pessoas que foram prevenindo, não é? Foram aqui fazendo algum trabalho comigo e depois, mesmo que alguma coisa no futuro viesse aqui a descompensar, ou alguns valores, ou algum desenvolvimento, já tinham aqui muitas bases, já tinham muito conhecimento do que é que poderiam fazer e, portanto, lá está, começavam a agir muito mais cedo e estavam mais preparadas para o que pudesse daí advir. E isso é o que me dá mais gozo fazer, não é? É saber que fiz a diferença durante o processo daquela pessoa, tornei de alguma forma as coisas mais leves. É o que tu dizes, o processo até acaba por se desenrolar muito mais rápido, não é? Porque eu já estou a trabalhar com uma pessoa e Sim, depois
corre bem, ótimo, e continuamos a trabalhar neste sentido, corre mal, menos bom, mas trabalhamos na mesma e eu já conheço aquela pessoa, ela já conhece, tal como tu disseste, algumas estratégias, algumas recomendações que também são importantes para essa gestão da doença. Sim, é verdade. E faz toda a diferença. E faz a diferença não só no que a pessoa vai comer, mas também na ansiedade que às vezes é gerada com isto, não é? Porque eu às vezes tenho pessoas em consulta que estão completamente assustadas com não posso comer nada. Já li que isto faz mal, já li que o outro faz mal, já me disseram para não comer isto e agora posso comer isto, não posso comer aquilo. No hospital não me souberam dizer, mas a minha vizinha que já teve, Amiga, a amiga, o Dr. Google, pronto. E é mais um fator de ansiedade, não é? E eu costumo dizer que é um fator de ansiedade que não se consegue evitar porque, lá está, por exemplo, a questão, o exercício físico, que é super importante. Mas às vezes é um bocadinho as pessoas dizerem: olha, tenho medo, não vou fazer até alguém me dar autorização. Mas o comer, a pessoa não passa sem comer. Portanto, todos os dias, a pessoa, várias vezes ao dia, tem aquela dúvida: posso comer isto? Posso não comer aquilo? Não é? Portanto, não dá para estar ali uma pausa, como no caso do exercício, até alguém lhe dar uma sim, resposta se pode ou não pode. sim, sim. E, e pronto, é por aí um bocadinho este trabalho de preparação e de minimizar também aqui este medo de comer. Eu no outro dia estava num congresso e até disse uma coisa que é no que toca a estilo de vida, lá está, seja alimentação, stress, exercício, etc., toda a gente tem uma opinião, não é? Porque nós todos passamos por isso e então temos sempre a nossa opinião muito bem formada. E acho que o facto de nós também estarmos tão expostos às opiniões dos outros, quer queiramos, quer não, não é? Vamos às redes sociais. Eu sigo uma nutricionista que me diz, tal como tu disseste, que este alimento é o pior do mundo, depois vou a outra, já é o melhor, depois este aqui vai me matar, mas o outro diz que se eu não comer é que vou morrer, e uma pessoa fica super confusa, não é? Porque Uhum. até a água faz mal, não é? É assim, até contra a água se viraram. E então eu depois, como é uma coisa recorrente, tal como tu disseste, que é uma decisão que eu tenho de fazer diariamente, várias vezes ao dia, Uhum. uma pessoa fica esgotada porque eu sempre que vou comer qualquer coisa estou ali a pesar todas as minhas decisões, todos os alimentos que eu ponho, os que não ponho. Sim. Depois, se calhar, até consigo tomar essa decisão e depois de comer continuo com estes pensamentos, não é? Será que eu fiz bem em comer isto? Será que devia ter comido aquilo? O que é que eu estou aqui a fazer? E, Uhum. e acho que é um stress constante É. até arranjar alguém que eu confio, não é? E Uhum. que eu acho que esteja minimamente habilitado para me ajudar, em que consigo acalmar um bocadinho. E mesmo assim com os comentários do tio, da vizinha, porque toda a gente tem uma opinião no que toca à comida. Sim, é verdade. Olha, eu até costumo dizer, quando há pessoas que me começam a verbalizar um bocadinho isto dos cuidadores ou dos familiares, eu até costumo convidar a virem à consulta. Portanto, traga a sua esposa, ou o seu marido, ou o seu filho, ou a sua mãe, para colocar dúvidas, para falarmos, porque realmente às vezes é muito doloroso para estas pessoas todos os dias estarem aqui a tentar implementar algo. Às vezes até a proporem-se a comer coisas que não gostavam ou que não conheciam, mas que, olha, eu odiava Leram na brócolis, mas eu vi que revista. fazia bem, Sim. portanto vou comer brócolis. E estarem os outros por trás a questionar ou a dizer come mais ou come menos, ou não comas isto ou come agora, olha, já tens fome. Não é? Portanto, às vezes as pessoas já se sentem tão dependentes para outras coisas que ainda estar aqui a alimentação a ser mais um peso é muito difícil. E depois, outra coisa que também me preocupa muito, eu tenho trabalhado muito com cancro de mama, por ser também o mais prevalente, Sim. por nós mulheres também sermos muito mais preocupadas e procurarmos logo, não é? Que as redes e tudo mais E somos termos mais. o próprio rastreio, não é? Quando temos o Exatamente, rastreio, à partida também os detectamos mais. exatamente. E uma coisa que eu sinto é ainda muito esta coisa das mulheres de eu vou cozinhar para mim uma coisa e vou cozinhar para os outros a outra. Portanto, desmistificar também aqui algumas coisas para que isto não aconteça, não é? Para aliviarmos este peso, que eu costumo dizer, era o que mais faltava, no meio dos tratamentos todos que está a fazer, ainda ter de cozinhar duas comidas.
Pronto, às vezes até estou assim um bocadinho, eu costumo dizer, provocatória e pergunto se não há mesmo mais ninguém lá em casa para Que cozinhar. saiba cozinhar, claro. Exatamente. E depois, não querendo pôr mais peso na situação, não é? Mas duvido muito, a não ser que haja alguma situação crónica, grave de outro familiar, mas duvido muito que naquele momento em si, na família, haja alguém que precise mais de equilibrar a alimentação do que aquela pessoa, não é? Portanto, vamos tentar que seja uma alimentação para aquela pessoa e que os outros comam. Portanto, que seja prazeroso para, para toda a família, mas sem perder o foco de quem é que está ali a fazer diferente ou quem é que está a passar por um processo Mais ah, complicado. mais complicado, não é? Claro que sim. Se houver crianças pequenas, pronto, já sabemos que às vezes os É gostos outra história, é sim. outra história, mas eu costumo dizer, quando tenho adultos a fazer birras, isso é que não. Isso é que é o problema, não é? Exatamente, exatamente. Quando dizem, por exemplo, eu não posso fazer isso, que meu marido não come, digo logo, chama Problema o seu marido dele. à consulta. Não, e eu acho isso de envolvermos os familiares, não é? As pessoas mais próximas e essas pessoas que estão presentes no dia a dia, no próprio processo terapêutico, Uhum. também lá está, se calhar às vezes ajuda a perceber o ridículo da situação, que é eu estou aqui a passar um plano alimentar, não é? Para alguém que precisa destas orientações porque tem uma doença oncológica, não é? Uhum. E é um plano alimentar que é na mesma saudável e cumpre todos os requisitos, então uma alimentação saudável, ou seja, Sim, não vai fazer mal a ninguém. Até se calhar até exatamente. fazia bastante bem a É isso alguns. mesmo. E se não houver essa necessidade, não faz nenhum sentido eu também estar aqui a Claro que sim. restringir. É isso mesmo, eu costumo explicar isso. Ou seja, a não ser que seja um plano, por exemplo, com redução de fibras, por transtornos Sim, sim, gastrointestinais ou por alguma intolerância, é um plano que é perfeitamente aplicável a outras pessoas. Claro que pode ser noutras quantidades, não é? Acredito que se calhar o marido vai precisar de comer mais, ou se tiver um filho com 20 anos a fazer ginásio todos os dias, vai consumir muito mais energia. Mas a base dos alimentos, aquilo que vai cozinhar, pode ser perfeitamente igual para todos e não é um bicho de sete cabeças, que é outra coisa que às vezes algumas senhoras me perguntam logo antes de marcar a consulta por isso. É se vai mudar muito a alimentação dela, se vai comer coisas estranhas ou coisas orientais. E eu da percebo que tem a ver secção com esta. bio, tudo. Exato. E eu percebo que tem a ver com esta preocupação de conseguir conjugar com o resto da família. E eu tento sempre explorar os alimentos que a pessoa conhece, não conhece, se há realmente alimentos mais fora da caixa ou asiáticos que a pessoa até gosta e que come, eu posso tentar incluir no Claro. plano, mas não é de todo uma obrigação comermos coisas estranhas, como eu costumo dizer, ou que nunca ouvimos falar, para o plano se tornar mais saudável. Nós, felizmente, até vivemos num país onde temos uma variabilidade de legumes, de fruta, de proteínas animais, de proteínas vegetais, hum, ainda bastante diversificada. Claro que a nível de agrotóxicos é outro tema que nós poderemos falar, mas mesmo assim eu costumo dizer, quem não tenha a certeza da qualidade em si dos alimentos que está a comprar, é focarmos, eu dou este exemplo que é ser muito simples, é focarmos no seguinte, se eu tiver um fósforo aceso, ou seja, eu tiver esse agrotóxico, e esse fósforo aceso a cair num prato verdejante, ele dificilmente vai aqui armar um incêndio, não é? Mas se eu tiver esse fósforo aceso a cair numa palha seca, se calhar as coisas não vão correr bem. Portanto, o que eu costumo dizer é: nunca ninguém vai estar isento dos agrotóxicos, dos disruptores endócrinos, da Claro. poluição, do stress. Então, vamos a tentar cuidar do nosso prado verdejante o mais possível, portanto, melhorar aqui o nosso estilo de vida, tentar escolher os alimentos que nos tragam mais vitaminas, mais minerais, uma boa composição corporal, para quando esses fósforos vão entrando, que eles vão sempre cá parar, não é? Senão não comíamos nada, até a água se implica, o nosso corpo conseguir reagir e responder. Portanto, esta questão, eu explico muitas vezes a parte do o que é inflamação, o que não é, o que é anti-inflamatório, como é que vamos aqui um bocadinho abordar as coisas, no fundo também não ter a parte dos antioxidantes quase super idolatrada, portanto, como é que fazemos aqui este balanço, principalmente a quem estiver a fazer quimioterapia, com os antioxidantes, depois com a questão dos suplementos, que muitas vezes também me perguntam. Pronto, é um bocadinho equilibrar aqui os pratos todos da balança, o que às vezes não é fácil, mas é por isso que estamos cá para ir explicando e para ir adaptando passo a passo a alimentação. Não tem de ser de um dia para o outro.
E acho que também é por isso que, e eu disse-te isto antes de começarmos a gravar, é por isso que eu acho que é tão importante nestas fases de diagnóstico e depois de manutenção de doença oncológica. Uhum. Por isso é que eu acho que é tão importante efetivamente ter o apoio do nutricionista, e não desvalorizando as outras fases, não é? Eu acho que sempre que temos um evento de vida adverso, mais nós devemos ter mais cuidados, não é? Porque Sim. causam stress e acabam por ter aqui mudanças no nosso corpo. Mas quando falamos de uma doença oncológica, nós temos de ter aqui também um cuidado extra e acho que o vosso papel nesse sentido é muito importante. Uhum. Sim, eu tenho pena que às vezes ainda haja aqui um bocadinho algum pensamento do género, olha, agora vou fazer os tratamentos, vou-me submeter à cirurgia e depois eu Fica para logo vejo. depois, sim. Exatamente. Porque eu noto mesmo muita diferença em quem consegue fazer a parte de uma boa alimentação, algum exercício físico moderado, acompanhado, o que for permitido, até mesmo a nível social e cognitivo, se passearem um pouco, se forem até ao jardim, se continuarem a ter algumas atividades com pessoas, do que quem realmente se dedica ao A processo só da doença. doença, não é? Dá-lhe o tratamento, a cirurgia, agora só vou, agora só faço, agora não posso ir almoçar com estas pessoas porque depois está muita gente, eu não posso respirar aquele ar e posso apanhar qualquer coisa. Ou seja, quando há muito esta entrega à doença, realmente quando depois vem até mim, há muita coisa para resolver. Não só a nível da alimentação, mas também a nível desta parte psicológica e social que ficou muito afetada, e isso inevitavelmente vai afetar a alimentação. Porque isso Claro. são áreas muito, muito ligadas, não é? E as pessoas às vezes aí já perderam o prazer de comer. Portanto, comiam porque tinham de comer, comiam para contrariar as náuseas, bebiam água porque lhes diziam que tinham de beber. E portanto, voltar a ganhar aqui um bocadinho do prazer na alimentação e contrariar a fadiga que ficou instalada, a perda de massa muscular que muitas vezes acontece durante os tratamentos e que nós já tivermos com a alimentação a atuar, conseguimos aqui fazer um cálculo do aporte proteico e contrariar aqui um bocadinho as coisas, mas pronto, só vem a mim depois. A perda da massa muscular já aconteceu e depois como é que a vamos recuperar? É muito mais São outros difícil, 500, claro. não é? Sim, sim. Não é voltar só a ingerir proteínas depois do exercício físico. E se aquela pessoa nem antes fazia exercício físico, quanto mais agora. Convencê-la agora a voltar a fazer. Portanto, é mesmo muito mais difícil. E também é importante falar porque esta questão do peso em si também ainda está muito pouco desmistificada e há pessoas que até ficam contentes, do género, eu até tinha aqui uns quilinhos a mais. Olha, eu perdi uns 6 ou 7 quilos durante o processo, mas eu até tinha uns quilinhos a mais. Eu estou bem assim. O problema é que esses 6 ou 7 quilos foram de músculo, não foram de gordura. A gordura que não nos interessa continua lá. O nosso músculo é que se perdeu. E, portanto, a força, a energia acaba por ser perdida também. Portanto, eu costumo dizer a essas pessoas, eu preferia que você tivesse mantido o peso e agora sim, já que só veio até mim quando acabou os tratamentos, pronto, agora íamos perder peso. Focávamos, Perder exato. gordura, perder gordura. Sim. Eu acho que Pronto. ainda existe muito a ideia de que é sempre bom perder peso, não é? E esquecemos que é à custa de quê e em que contexto, não é? Porque lá está, às vezes nós diagnosticamos neoplasias porque a pessoa tem uma perda de peso desproporcional ao que seria esperado, tendo em conta o esforço dela nesse processo, por assim dizer. Sim. E é o que tu dizes, se calhar alguém com excesso de peso, perder 15 quilos em meio ano ou em 3 meses, ótimo, não é? Exato. Agora, o que é que está por trás disto? O que é que eu estou a perder efetivamente? Porque essa questão da massa muscular que tu estavas a falar é fundamental, não só para o músculo e para nós também nos sentirmos bem connosco, não é? Porque o músculo também, esteticamente, também ajuda. Agora, eu sem músculo tenho menos densidade óssea também. Eu sem músculo a regulação da insulina e do açúcar é muito pior. Nós sabemos que as pessoas que também não têm um bom aporte proteico, os tratamentos também acabam por não ser tão optimizados, vá. E isto tudo depois acaba por ter impacto no outcome que eles criam. E se eles estão tão focados, ok, eu quero fazer os tratamentos, a cirurgia no melhor, para correr o melhor possível, não é? Se é este o meu objetivo,
eu tenho de partir do princípio que tenho de fazer tudo para que o outcome seja o melhor, não é? Porque eu quero que isto corra bem. E isso às vezes implica focar-me noutras coisas que não são aquelas. Exatamente, é isso mesmo. E sabes, é muito importante isto que tu também estás a fazer aqui hoje. Porque imagina, eu ainda tenho algumas pessoas que, pronto, quando eu incentivo aqui com a questão da proteína e tudo mais, que me dizem, mas eu gostava de partilhar com o meu médico. Eu digo sempre, claro que sim, e se for preciso também, se o seu médico quiser trocar algum e-mail comigo ou ligar-me, o que for, nós falamos. E por exemplo, não tenho médicos a dizer para não ir à nutricionista, como é óbvio, isso também não, mas já tive alguns médicos que disseram às pessoas: pronto, olha, mas coma o que quiser, se ela lhe está a dizer para comer, coma. E as pessoas não ficam com aquela força do médico, do género, boa, o meu médico Claro, disse-me para eu ir à sim. nutricionista, para eu fazer isto. E quer queiramos, quer não, e eu acho muito bem, a figura do médico continua a ser aqui central para estas pessoas, não é? É o meu médico, agora elas dizem muito, é o meu médico oncologista, é o meu médico cirurgião. Então eu acho que às vezes é importante também esta figura aqui do médico de apoiar estas outras áreas para as pessoas perceberem que realmente nós estamos a trabalhar em parceria para que o próprio trabalho do médico traga Seja os mais melhores fácil. resultados Sim. possíveis. Exatamente. E isso pronto, é mesmo muito importante. Até porque outra coisa que me preocupa bastante nesta área, e se calhar também chega até ti, é que continuam a haver algumas terapias não convencionais muito atrativas para estas pessoas. É E eu já verdade. tive pessoas a chegar a consultas com restrições alimentares impostas por esse tipo de terapias muito rígidas, a comerem muito pouco, com muito pouca variabilidade alimentar, e depois é muito difícil eu convencê-las a voltar a introduzir alguns alimentos. Nomeadamente, continuamos aqui com o mito dos hidratos, portanto, às vezes os hidratos já foram todos à vida. A proteína animal também, às vezes estamos ali muito focados só na proteína vegetal, mas como quem os acompanhou não tem conhecimento suficiente, portanto nem consegue montar um plano vegetariano, não é? Porque Sim, não tem mal nenhum sermos vegetarianos, tem mal as proporções não estarem ajustadas e as claro. pessoas não estarem a comer a proteína vegetal suficiente. Tem mal também às vezes por motivos de deglutição, a parte gastrointestinal, não conseguirmos dar a proteína, seja ela animal ou vegetal, suficiente no prato e partirmos se calhar para um suplemento proteico e isso também ser visto aqui como algo um bocadinho fora da caixa, ou que seja só para atletas, por exemplo. Portanto, eu costumo dizer que nesta parte é cada vez mais importante trabalharmos aqui em sinergia, realmente com o médico, porque as pessoas gostam de ter esta não é avaliação, esta validação dos dois, do nutricionista e do médico, aqui juntos para fazer face, às vezes, lá está, outras informações menos boas que andam por aí. Eu concordo totalmente e infelizmente vejo muito em vários colegas, infelizmente mesmo, porque primeiro nós não sabemos absolutamente nada de nutrição quando acabamos o curso. É verdade, não estudamos nutrição. Eu lembro-me de ter para aí 2 horas de nutrição em 6 anos, talvez. Depois, por acaso, fiz um mestrado ligado à nutrição e comecei o doutoramento também, mas do próprio curso, o que nós sabemos é simples, nós não conseguimos fazer planos, não conseguimos, muito mais nestas situações, ajustar a alimentação. E eu acho que o nosso papel, tal como tu disseste, eu tenho sempre de ter consciência que o que eu digo é sempre levado com mais peso, quer eu queira, quer não, do que de outra pessoa. É o que é. Uhum. É o que é, exatamente. E as pessoas até podem não seguir, mas não deixa de ter peso, ser dito por mim. Fica Porque, ali. sim, 90% do meu trabalho é repetir o que outros profissionais já disseram, só que tenho de repetir porque não são médicos e eu sei que a minha palavra tem mais peso. E eu, por saber isso, não é? Eu também tenho de ter cuidado da maneira como eu abordo estas situações. Ok, se eu sei que uma doença oncológica tem muitas vertentes, não é? Tem a parte genética, tem a parte alimentar, a parte do exercício,
tem a parte do acaso, não é? De probabilidades, eu vou ter de salientar também a importância de cada um destes pilares, porque depois também vão ser fundamentais no próprio tratamento da pessoa e da doença e no próprio manutenção da doença. E se eu estou aqui a desvalorizar o trabalho dos outros profissionais que, na teoria e na prática, me podem ajudar bastante a facilitar o processo, não é? É o que tu dizes, eu se tiver um utente que não perdeu massa muscular nenhuma durante um ciclo de quimioterapia, tipo, ótimo, não é? Se eu tenho um que não esteve sempre a vomitar, melhor ainda. Se eu tenho um que tem disfagia e eu consigo ultrapassar isso com aqui algumas alterações no plano, melhor, não é? Porque se ele tem dificuldade em engolir para alimentos, depois também não vai conseguir tomar comprimidos, por exemplo. Claro. Não é? E vai ter pneumonias de aspiração, etc, etc. E então, parte do meu trabalho também é mostrar às pessoas que não. Ok, o tratamento médico e cirúrgico é importante e não podemos também descurar isso, mas temos aqui outras coisas que são igualmente importantes. E não posso ser eu, enquanto profissional de saúde, que sei que é importante, a desvalorizar isto em frente ao doente. Mas isto também é conversa para outro podcast, que é algo que mexe muito comigo. Lá está, e quando nós próprios, não sabendo, tentamos mostrar que sabemos, não é? E damos sugestões alimentares e até pensar, olha, pronto, mas a proteína se calhar basta o que está a comer, não é? Se calhar nem contabilizei, não é? Como é que eu sei se basta ou não? Nem faço ideia. É isso mesmo. Foi há 2 anos, se não me engano, participei numa semana que a Faculdade de Medicina organiza para futuros médicos e coordenei lá um workshop. E basicamente a minha mensagem final foi: eu não quero ensinar nutrição a ninguém, eu só quero que vocês fiquem alerta para a necessidade da nutrição e que incentivem os vossos futuros doentes a terem as consultas de nutrição, a procurarem ajuda. Porque o vosso curso é tão complexo, vocês têm de saber tanta coisa que o que seria ainda terem de saber de nutrição? Por isso é que existe um curso de nutrição. É isso que eu acho que é preciso. Eu percebo que vocês são aqui a entidade máxima na saúde e é o que é, como disseste há pouco. E que às vezes possa haver aqui ainda um bocadinho aquele quase o médico não poder dizer que não sabe, não é? Portanto, quando se fala da nutrição, tem de sempre dizer qualquer coisa, mas não faz mal dizer, olha, eu tenho colegas nutricionistas, eles é que estudaram para essa área, vamos procurar um nutricionista, vamos ver se o hospital está disponível, ou procura um nutricionista na clínica, etc. Era só esse discurso que eu acho que podia fazer a diferença realmente. E a mesma coisa às vezes em nós. Porque, por exemplo, se há coisa que eu fico doente, lá está, quando eu recebo doentes que tiveram num outro profissional, seja de que área for, portanto, seja nutricionista, ou fisioterapeuta, ou osteopata, ou naturopata, o que for, e que tenha desvalorizado aquilo que o médico disse. Então, não, eu não sei porque o meu médico disse-me que eu podia comer tudo, agora o osteopata disse-me que eu não posso comer nada, então eu venho aqui saber o que é que posso ou não posso. Pronto, e isso também acho que não é bom, não é? Portanto, lá está, é cada um ter as suas funções e trabalharmos todos em sinergia. Seria o mundo perfeito, já sabemos, mas é continuarmos a falar sobre isto. Se não falarmos sobre isto, também não conseguimos alertar para estas dificuldades. Sim, e eu posso dizer, hoje estive a manhã toda de consultas, e acho que em 4 consultas diferentes foi literalmente eu a ir ao telemóvel, porque imagina, há colegas que eu já me lembro do nome de cor e já recomendo logo, mas foi eu pegar num post-it, escrever o nome para aí 3 ou 4 colegas, ou online ou da zona, e dar aos utentes, de género, olha, estes colegas de nutrição podem ajudá-lo, estes eu confio no trabalho e acho que ficaria bem orientado, se depois encontrar outro tranquilo, mas não é a minha função, nem eu quero que seja, não é? Nós todos fazemos coisas diferentes.
E então a consulta é, ok, eu explico a importância de cada um dos grupos, explico a importância de mais fruta, vegetais, etc. Mas depois disso, é assim, eu não tenho tempo sequer, nem quero ter, para montar um plano alimentar. Eu acho que nós também, o que tu dizes é, cada um tem as suas funções e ainda bem que há pessoas especializadas, assim como existem várias especialidades médicas, não é? Uhum. Existem várias especialidades dentro da saúde, deixem quem sabe trabalhar. E eu adorei o que tu disseste, nós temos muita dificuldade em dizer que não sabemos, Sim. porque eu digo isto tipo acho que 3 vezes por semana no mínimo, da Sim. importância de nós admitirmos que não sabemos, e eu acho que nós também confiamos mais nos profissionais. Quando eu tenho, imagina, eu vou ao médico e o médico à minha frente diz: olha, eu não tenho a certeza sobre isto, ok? Eu vou pesquisar, ou deixe-me só ver aqui 2 segundos nas minhas notas, ou eu ligo daqui a 3 dias para dizer o que é que encontrei e o que é para fazer. Uhum. Do que eu ser mal orientada só porque quero mandar alguma coisa para o ar. Sim, exato. É isso, é isso mesmo. Por exemplo, há uma coisa que eu, quando as pessoas vêm à minha consulta, que eu digo sempre, ninguém sai da minha consulta com o plano alimentar feito. Eu não tenho um plano alimentar para toda a gente. Sou completamente contra isso e não faz sentido na minha área. Portanto, Claro. eu envio sempre o plano a posteriori, dou sempre aqui um timing, mas eu faço os cálculos. Eu, por exemplo, investigo se saiu alguma coisa nova, porque é outra coisa que às vezes, porque, por exemplo, a medicina, principalmente na área da oncologia, eu sinto que está sempre aqui em estudo. A nutrição, outra área que tal, não é? É o diz que disse absoluto. Então, juntar as duas áreas para Escolheste bem, trabalhar Rita. às vezes é aqui muito desafiante. E eu faço sempre esse trabalho. Ou às vezes também, lá está, a pessoa diz-me a medicação que está a fazer. Eu quero saber a medicação que está a fazer, não é porque eu conheça, não é? Tenho esses conhecimentos farmacológicos do efeito na pessoa, mas a nível dos efeitos secundários, por exemplo, se vai gerar mais vómitos, a Uhum. diarreia, o que for, não é? Para eu conseguir também, se calhar, já adaptar o plano a nível de fibra, a nível digestivo para essa pessoa. Portanto, também precisa ali de algum tempo, nem sempre conheço toda a medicação, há aqueles mais recorrentes, não é? Mas outros não. E é sempre isso que eu faço. Portanto, estou sempre super honesta que a seguir à nossa consulta fiquei com todos os dados. Falámos aqui do que traçamos um plano minimamente, ou seja, a nível do que é que ela gosta de pequeno almoço, que ideias é que podemos explorar, se está aberta às novas opções, se não está. Vou pondo as ideias, mas cálculos só faço depois. Não entrego na hora. Essa Pronto. questão de ser o que a pessoa gosta, não é? E o que é fazível para a pessoa, acho que Uhum. acaba por ser a parte mais importante da nutrição, porque em qualquer uma das vertentes da nutrição, porque o plano que melhor é cumprido é aquele que é feito, não É, é? exatamente. Eu costumo dizer que eu não quero um plano bonito de frigorífico. Isso não me interessa. Aquele plano que está lá no frigorífico, o meu pode estar, mas é para estar para ser feito. Isso é que eu quero. Por exemplo, há uma coisa que é muito engraçada, porque está muito na moda, o abacate, não é? Eu Uhum. tenho tantas pessoas que chegam à consulta e dizem assim, olha, eu não gosto de abacate, por favor, não me faça comer abacate. Ou seja, já vou a pensar Que vão que eu ser as vou obrigadas. obrigar a comer abacate, porque toda a gente fala. Pronto, e isto é um exemplo, como há uns tempos era a chia, toda a gente vinha, ai, vai-me obrigar a comer chia. Ou então, não posso comer pão, pois não? Tenho que tirar o pão. Não tenho, vamos ver o que é que gosta, o que é que não gosta. Será que não podemos rodar as opções? Tem que ser sempre o pão, ou podemos aqui equilibrar? Ou seja, é sempre o que eu tento fazer, é dar outras opções para termos variabilidade alimentar, não é? Para cortar totalmente alguma coisa que até dá prazer à pessoa de comer, não é? A não ser que seja uma coisa Sim, que eu sim. faça Sim, muito mal. porque além da variabilidade, não é? Também tem de ter aqui um fator de eu gostar do que faço e do que como. E Claro. se eu estou numa fase em que já é horrível pela situação em si, se eu já tenho efeitos secundários, seja pela medicação, seja pelos tratamentos, pela própria neoplasia, o que quer que seja. Ou seja, eu já estou aqui num ponto de partida, se calhar menos ideal do que eu gostaria. Uhum. Se eu chego ao final do dia e ainda tenho de comer o abacate e eu nem gosto de abacate, é assim, Sim. não, não façam isto. Não faz sentido, não faz sentido. E depois às vezes as pessoas nem sabem de outros alimentos que nós temos comuns, corriqueiros do dia a dia e que podem ter as mesmas propriedades que até eu encontrar no abacate, na chia, não é? E que podemos
Sim, sim. colocar aqui no dia a dia. E é muito engraçado. Eu no outro dia tive uma senhora que 2 ou 3 dias antes da consulta me deixou um áudio a querer alterar a consulta porque não conseguia mais ouvir falar de alimentação. Não conseguia. Não era nada contra mim, Alcia, não era nada contra si, mas eu não consigo. É o meu namorado que diz que eu já não posso ir jantar com ele porque estou a jantar e estou cheia de peso na consciência e nem sequer estou a comer o que eu gostaria. É a minha mãe que me diz que eu devia comer isto, aquilo e o outro. É não sei o quê, é não sei o que mais. Eu já nem sei o que é que gosto, já nem sei o que é que me apetece comer. Depois eu era os sintomas, porque ela já tinha começado a químia. E então o que eu lhe disse foi: a minha consulta não é para ser mais um problema, é para ser uma solução. Se não estamos na altura certa de ter a consulta, não vamos ter a Adia-se, consulta. claro. Exatamente. E eu quero que olhe para o plano. Porque ela depois disse-me algo do género de depois só posso comer o que está no plano. Eu disse: eu não quero que olhe para o plano como só posso comer o que está no plano. Eu quero que veja opções no plano. Olhe para o plano, alguma coisa que gosta para o pequeno almoço. Hoje apetece? Ótimo, perfeito. Apetece-lhe outra coisa que não está no plano? Como outra coisa que não está no plano. Pronto. O plano é para ser uma arma para Um termos guia. opções saudáveis para o nosso dia. Sim. Mas naquele dia não nos apetece nada daquilo. Pronto, não estamos para aí virados. Nós já temos esses dias, mesmo sem tratamento, quanto mais com o tratamento, não é? Portanto, eu tento sempre passar esta ideia, que é, o plano é para ser algo bom, algo que vem acrescentar, que vem dar mais opções, mais possibilidades, mais conjugações, mais ideias. Não é para limitar aquilo. Até porque acaba por ser um fator de stress, não é? Se eu ouvir como algo que eu só posso comer isto. E acontece o que tu estavas a dizer, eu se calhar já não vou comer fora porque tenho de comer isto ao jantar e já não está incluído, não é? Exatamente. Ou eu não posso ir passar a tarde fora porque tenho de fazer o meu lanche que requer 600 ingredientes e não vou ter tempo de o fazer se for para fora e coisas deste género. E acho Exatamente. que depois também tira um bocado aqui o que é suposto ser a alimentação. Claro, tem a parte funcional, mas a comida também é prazer e também nos dá aqui algum apoio emocional. Claro que sim, claro que sim. É exatamente, o plano é para ser a base. Ou seja, é para termos, estou em casa, tenho possibilidade de fazer um lanche mais completo, tenho ideias no plano. Não estou em casa, que snacks é que eu posso agarrar e levar na mala, ou até se eu tiver de passar num café, falar com a minha nutricionista sobre, olha, se eu tiver de parar num café, quais são as opções Claro, mais saudáveis para mim? Portanto, é pôr a vida real, não é? A acontecer e nós adaptarmos a ela. Não é estarmos presos realmente ao plano. Eu uma vez tive uma senhora que me disse, eu proibia dela me fazer isso. Tinha sido uma senhora que tinha passado por um cancro de mama hormonal, portanto, devido à hormonoterapia, tinha aumentado aqui muito de peso, a autoestima tinha ficado muito em baixo e ela estava, naquele momento, comigo a tentar recuperar o peso enquanto fazia hormonoterapia ainda, portanto, muito mais difícil. Mas as coisas até estavam a correr bem. Sabemos que temos patamares portanto, mais limitados, não é? Não claro. podemos esperar uma grande perda de peso por mês, mas dentro da realidade estava a correr bem. E ela, na nossa consulta de dezembro, mais ou menos ali 10, 12 de dezembro, já não sei muito bem, disse-me, já disse à minha irmã que este ano passo o Natal em casa. E disse, mas passo o Natal em casa com quem? Passo sozinha. E eu proíbo-a de fazer isso. E ela, mas sabe as coisas que vai estar na mesa? Sei, hão de ser iguais às minhas. E ela, depois eu vou comer. Pois vai comer. Ainda bem. É isso mesmo, porque é Natal. Nós depois estamos cá, as duas, para continuarmos a fazer o nosso processo. E esse é que é o equilíbrio. Portanto, não é esta limitação, esta restrição, não é? Meu Deus, alguém vai passar o Natal sozinho para não comer? Não é? Isso depois até pode trazer outras vontades, não é? Nos dias a seguir andar a comer as caixas de bombons que lhe ofereceram ou alguma coisa de forma descontrolada, porque naquele dia não tirou proveito, e também a parte psicológica, não é? Já Claro. não falemos disso. Mas é por isso que é muito importante falar da nutrição, porque ela está mesmo todos os dias, não é? Nós comemos para festejar, nós comemos para esquecer, porque temos de comer. Portanto, é essencial estarmos sempre a falar sobre ela. Olha, Rita, eu ia-te perguntar, qual é Sim. que achas, e eu sei que vai ser sempre depende da resposta, porque como é tudo na vida, mas eu queria te perguntar se há assim alguma coisa que tu notes que seja
mais diferente ou que seja normalmente diferente entre um plano em alguém que tem uma doença oncológica e um plano de alguém que não tem? Uhum. Olha, eu acho que aqui a maior diferença realmente hum, tem a ver com se a pessoa estiver a passar pelos tratamentos com o controle dos sintomas, portanto, Uhum. estão aqui associados, e se calhar o sintoma que é mais transversal tem a ver com a fadiga, portanto, Ok. que seja pela quimio ou pela rádio, pós-cirurgia, pode estar presente e, portanto, aí eu tento sempre optar aqui também por algumas frutas um bocadinho mais concentradas a nível energético, ter digestões também mais leves, não é? Para não termos aquela sensação de comer e ainda fico mais Mal mole, disposta, sim. exatamente. Portanto, esse é sempre uma coisa transversal que eu tento adaptar aos planos. Depois, claro, se houver náuseas, vómitos, diarreia, ainda mais, aqui o plano tem mesmo de ser adaptado. E depois uma coisa que eu noto muito, e aí se calhar é a maior diferença em relação aos outros planos, é que, por exemplo, estas pessoas têm tendência a ter mais energia e mais facilidade de digerir no primeiro período do dia, portanto, pequeno almoço e almoço. Então, normalmente são planos em que eu costumo chamar que é a pirâmide invertida, em que eu tenho sempre maior densidade energética e calórica no No pequeno início. almoço, no almoço, pronto, e depois vou diminuindo aqui um bocadinho a nível digestivo, com jantares mais leves. Às vezes até há pessoas que me dizem, mas isto é um jantar de perda de peso. Não, porque o seu plano a nível calórico não está aqui para perder peso. Mas tem a ver claramente com depois conseguirem descansar à noite, terem digestões mais leves, não haver aqui nenhum desconforto gastrointestinal durante a noite inesperado. Pronto, tem a ver aqui com esta gestão e eu noto que funciona muito melhor para a maioria das pessoas este tipo de distribuição energética assim, enquanto que numa alimentação saudável, sendo essa associada, é um bocadinho indiferente, não é? Principalmente são as pessoas que fazem desporto ao final do dia ou que trabalham mais tarde, não há esta necessidade tanto de controlar aqui mais os jantares. Eu até estava a pensar, imagina, o facto de eu ter menos calorias ao final do dia, entre aspas, se eu, por exemplo, a seguir ao almoço ou durante a tarde fico muito mal disposta e eu começo a vomitar ou nauseada, se calhar eu não comer essa refeição, por esses motivos, não tem tanto impacto do que se fosse ao contrário. Exatamente, isso mesmo. Ou seja, eu consigo garantir que a maior parte dos ingredientes essenciais do dia, a nível de vitaminas, minerais, fibras, já entraram, não é? Já estiveram aqui no pequeno almoço, no almoço, e que, portanto, o fim do dia acaba por ser menos grave se eu não tiver a contar com a entrada desses alimentos. E em termos de texturas alimentares? Olha, aí depende mesmo muito de pessoa para pessoa e do tipo de tratamento que, que estejam a fazer. Um, Pronto, a maioria, aqui quando falamos de mama, a maioria não precisa de adaptar texturas. Uhum. A não ser que seja por uma questão de estar, de cortar, às vezes dizem, estou ali a mastigar a carne, parece que é pastilha e Pois. pronto, falam um bocadinho da carne, mas a nível de deglutição e tudo mais, por norma não há aqui esta necessidade. Depois outro tipo de patologias já pode aqui justificar, não é? Se tivermos um tumor cabeça-pescoço, por exemplo, esófago, mesmo gástrico, já pode justificar aqui alguns purés, algumas frutas mais maduras, mais Uhum. passadas, a ausência da casca, por exemplo, das leguminosas, aquela casquinha que elas têm, aí já pode fazer algum sentido modularmos e aí, pronto, é os tais planos que eu digo que podem não dar para a família toda, porque são muito específicos, mas que realmente vão fazer a diferença na qualidade de vida daquela pessoa. E eu acho que dão na mesma para a família toda. É assim. Sim, Mas pronto. ninguém morre por comer uns purés mais vezes durante a semana, não é? Ou porque comerão sem casca. É assim. Sim. E às vezes até se pode retirar os alimentos antes de serem passados, não é? Podemos Sim, separar sim, logo para o sim. resto da família e depois passar. Essa é outra coisa que eu tento sempre muito trabalhar também em consulta, é às vezes esta parte da organização familiar, a nível também de cozinhar,
para a pessoa também não estar todos os dias a pensar no que vai cozinhar e no que vai fazer. Se conseguirmos, por exemplo, ter ali 2 dias da semana que a pessoa cozinha, não é? A dar ali refeições para mais tempo e depois reservar de forma segura também no frigorífico. Já sabemos que as defesas estão um bocadinho mais em baixo e temos de ter cuidado com essa parte, mas por norma dá sempre para nós fazermos aqui uma organização diferente com a família. É preciso é que os cuidadores, os familiares, estejam abertos também para É esta isso. atividade. E isso Sim. é muito importante, mesmo. E cada Porque, vez. Ah, desculpa, força. não, porque infelizmente, e lá está, isto não é ser aqui sexista nem nada, mas o que eu noto é que se for uma criança, claro, ou um elemento do sexo masculino, está toda a gente a fazer tudo para ele, e às vezes quando é elementos do sexo feminino, principalmente se forem mães, ainda há muito aqui o terem de ser elas a andar para a frente em tudo. E isso custa muito em consulta, às vezes assistir. O que eu ia dizer é que ultimamente também tem havido um crescimento deste tipo de. Não é bem de consulta das teaching kitchens, em que tu cozinhas com os utentes, não é? Uhum. Ou passas por todos os passos do processo, que é para eles também serem mais presentes nessa parte do tratamento e também terem mais mãos na massa para conseguirem fazer as coisas. Sim, sim. Isso é importante, porque lá está. Às vezes é também desmistificar que é difícil, ou que não se consegue, ou que não se tem os utensílios em casa, ou mesmo para os doentes que vai demorar muito tempo e que vão estar ali em pé. Portanto, é importante para os dois mundos, não é? Para o doente em si, mas também para os familiares, para perceberem que realmente há O coisas que são muito processo. simples de fazer, o Uhum. processo é fácil. Há coisas que às vezes, misturando bem cru, nem estão a libertar os cheiros ou os vapores que os enjoam quando estão a cozinhar, e portanto podem eles fazer essa parte. Pronto, realmente é um método muito interessante que está a surgir. Eu em si ainda não aplico, ou seja, explico em consulta, não tenho Claro. propriamente uma sessão Uma com os cozinha. pacientes, uma cozinha, mas seria uma coisa interessante num projeto futuro. Mas realmente, sim, faz toda a diferença. Às vezes eu costumo dizer que há consultas que é só para isso, não estamos a falar de sintomas, nada disso, é mesmo só técnica, prática. E faz parte porque eu não posso, e principalmente no que toca a mudanças de comportamentos e de hábitos, eu não, é um bocado como no exercício. Ok, recomendo à pessoa começar a correr. Ok, mas não tem um sítio onde possa correr, não tem calçado apropriado, não tem roupa, não sabe muito bem como começar a correr, não é? Não se sente segura. Tudo isto, que às vezes são coisas que não nos parecem tão importantes, depois fazem diferença entre a pessoa conseguir efetivamente cumprir aquele objetivo ou aquele hábito ou não cumprir. E na alimentação é o mesmo. Eu quero que a pessoa coma mais saudável, no geral. Ok, mas ela nem sabe distinguir o que é um hidrato, o que é uma proteína, o que é uma gordura. Ok, não sabe cozinhar propriamente os alimentos, nem sabe como fazer, não sabe ler rótulos, Uhum. não tem isto em casa, não tem as ferramentas, não é? Não sabe Claro, como organizar a própria receita, por exemplo. sim. Isto tudo depois também impede que as pessoas ponham o plano em prática, por assim Claro, dizer. exatamente. Eu não posso exigir. Eu costumo dizer que é muito giro fazermos os 5 ao dia, que até se faz com as crianças na escola, mas eu não posso exigir que alguém vá comer 5 porções de fruta e vegetais num dia, de um dia para o outro, quando até aquele diagnóstico, às vezes havia dias que havia bifes com arroz ou peixe com batatas e uma peça de fruta lá no lanche que se lembrava, não é? Como é que eu agora vou dizer, olha, que vai comer 3 peças de fruta, uma porção de vegetais ao almoço e uma porção de vegetais ao jantar? Portanto, temos Boa de. sorte. Exatamente, isso não vai correr bem. Não é? É dar alternativas. É, olha, que tal fazermos uma sopa aqui? Que tal o acompanhamento deste prato? Ou seja, a pessoa sem querer, quando der por ela, vai estar a fazer os 5 ao dia. Mas não, eu não lhe disse desta forma de, olha, vai fazer 3 peças de fruta no dia e vai. Não, olha, e que tal trocarmos este lanche que levava aqui as suas bolachinhas? Vamos pôr aqui uma peça de fruta, leva um iogurte, leva uns frutos secos e a Uhum. peça de fruta. Pronto, ou seja, darmos aqui as alternativas,
sem impingir propriamente à pessoa estas normas, porque não era hábito dela, não é? E nós somos péssimos a fazer coisas que somos obrigados. Sim. Eu falo por mim. Quando dou por mim, à vontade, ótimo. Quando sou obrigada é até à última e é porque tem de ser quando fica feito. Sim, sim. Há pessoas que me dizem, e eu nunca faço por isso, não é? Mas elas perguntam-me, acha que este alimento era bom? Ou acha que, pronto, como dei há bocado o exemplo dos brócolos, porque ouvem falar. Sim, sim. Mas às vezes dizem, não, mas eu vou. É como se fosse Eu um forço-me. remédio. Eu Sim, sim. faço. É como se fosse um remédio. Eu digo sempre, pronto, mas não é necessário, nós temos aqui outras alternativas. Mas pronto, elas às vezes querem propor-se a isso. E ok, então não posso dizer que não. Mas efetivamente também não é isso que eu quero, não é? Que alguém veja aqui o alimento como, vou comer isto, eu odeio, mas é um remédio. Pronto, também não é preciso. Sim, é sempre no sentido de, ok, mas gosta sequer deste alimento? Ok, Sim, nunca provei. Pronto, podemos experimentar, até porque pode ter alguns benefícios. sim. Mas também ser obrigada a... E os legumes às vezes até é uma coisa que a pessoa não gosta no prato, mas se for na sopa misturado com os outros até vai. Sim, ou Portanto, escusa de preparado estar de a forma passar. diferente também, que às Sim, vezes é muito, ok, não gosto deste vegetal. Como é que o cozeu? Como é que o comeu? Cozido, é assim. Poucos os vegetais cozidos são bons, é assim, sim. não é? E então também temos de arranjar aqui outras formas de Claro. confeccionar. Às vezes E, saltearmos um bocadinho, não é? Podemos aqui fazer algumas coisas diferentes e continuam ótimos. E, e pronto, e a pessoa passa a gostar. A mensagem que eu quero passar é que realmente prevenir faz toda a diferença, mas acima de tudo, ah, perante um diagnóstico deste género, se conseguirem fazer a sua parte, e quando eu digo a sua parte é realmente melhorar aqui o estilo de vida, não é? Procurar esta questão da qualidade, da melhoria do seu estilo de vida, faz toda a diferença para enfrentar o processo. E quando eu digo isto, englobo a nutrição, mas englobo também o exercício físico, às vezes a parte mesmo psicológica, não quer dizer que sejam consultas de psicologia, mas procurar algo que lhe faça bem, ler um livro, uhum. escrever, journaling, não é? Qualquer coisa que faça aqui a mente ficar mais leve, não é? Portanto, tudo isto que possa ajudar a alimentar um bocadinho o corpo e a alma, acho que faz muita diferença logo no início de um diagnóstico deste género e que dá também aqui força à pessoa, porque a pessoa sente, eu estou a fazer a minha parte, eu estou a procurar, lá está, auxiliar aqui o tratamento médico e esse empoderamento nas pessoas é muito importante. Eu noto isso, as pessoas sentirem-se empoderadas, agarrarem aqui o seu próprio processo. Obrigada por estarem desse lado. Se gostaram deste episódio, peço que deixem uma avaliação no podcast. Alguma dúvida que tenham para mim ou para a Rita, podem deixar nos comentários. Um beijinho e até à próxima.